E a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler uma passagem que está em João 6, conhecida como a primeira multiplicação dos pães. A gente poderia intitular essa passagem hoje como Deu o seu tudo para Deus. Essa passagem, João 6, a partir do versículo 1, conta que como o Senhor era sempre seguido por uma multidão, né? O Senhor fazia sinais e maravilhas e a multidão sempre o seguia. Nesse dia o Senhor subiu a um monte, olhou aquela multidão e perguntou a Filipe. A palavra de Deus diz que ele testou Filipe, porque ele já sabia o que ele ia fazer. O Senhor, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele perguntou a Filipe, onde compraremos pão para alimentar essa multidão toda? E aí Filipe respondeu, Senhor, nem 200 denários daria para alimentar essa multidão e cada um comesse um pedacinho de pão. 200 denários na época eram 200 dias de trabalho. Um denário era uma moeda de prata que significava um dia de trabalho. Então vocês imaginam, quase 7 meses de trabalho. Ele quis dizer que nem isso alimentaria aquela multidão. Porque a Bíblia diz que só de homens era perto de 5.000. E aí André, um outro discípulo, disse algo para Jesus. Vamos ler lá, João 6, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Querido, aqui Jesus poderia dizer assim, André, tá, pega esse rapaz, mas me dá só 2 pães e só um peixe, deixa o resto com ele mesmo, é dele. O Senhor pegou tudo que ele tinha, mas o Senhor nos ensina a pegar tudo que temos, por mais que seja pouco aos nossos olhos, e orar e consagrar ao Senhor. Ele é especialista em multiplicação, querido. Ele é especialista em multiplicação. Grava isso no seu coração. Você pode estar dizendo, mas eu tenho tão pouco. Momentos de crise que nós estamos passando, não vai dar para nada. Aos nossos olhos não dá para nada. Aquilo ali o Senhor nos ensinou a darmos graças pelo pouco que nós temos, porque Ele faz a multiplicação. Temos outros exemplos. Tem uma viúva de Sarepta, né? Quando Elias foi lá e pediu, faça um bolo para mim, ela disse, só tem um punhado de farinha, Senhor, e um pouquinho de azeite. E aí Elias disse, faça o bolo, porque a farinha não vai faltar e o azeite na botija também não vai faltar. E assim aconteceu. A viúva, que tinha um pouquinho só de azeite, quando Eliseu chegou lá, e ela disse, estão querendo comprar os meus filhos. E Eliseu falou, faz o seguinte, pega vasilhas na vizinhança e esse pouquinho de azeite que você tem, derrama ele todinho nas vasilhas. E muitos outros exemplos em que aquele pouco que a pessoa tem, ela ofereceu tudo ao Senhor. O que você tem de pouco hoje? Hoje você está realmente com pouca condição financeira, hoje você está com pouca fé, pouca alegria, pouca esperança, pouca expectativa no seu futuro. Pega o seu pouco hoje, querida, mas dê o seu tudo desse pouco ao Senhor. Ofereça o seu tudo ao Senhor, ore, consagre, sabe? E o Senhor multiplicará na sua vida. Haverá multiplicação na sua vida. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Pegue o seu pouco e dê tudo do seu pouco a Deus. Ore e consagre ao Senhor e você viverá a restituição em abundância daquilo que você oferece a Deus. Assim é a especialidade do Senhor. Ele restitui em abundância tudo que nos oferecemos a Ele. Em nome de Jesus, que hoje haja multiplicação na sua vida. Deus te abençoe e te guarde.